Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Que alegria poder estar aqui nesta manhã. Mais um dia que Deus renovou a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Quem aqui acordou vivo, diga glória a Deus. Há pessoas que não acordaram. Não digo não acordaram vivo, não acordaram, né? Bom para aqueles que fecharam os olhos aqui e abriram já lá em cima. Mas nesse exato momento, sem sentimentalismo, nesse exato momento tem alguma família com muita lágrima no olho, numa capela, dentro de uma igreja talvez, ou dentro de uma casa, velando, chorando por um ente querido, por alguém que não está mais aqui. E nós estamos nesse ambiente de vida. E vida com Deus, até porque não existe vida sem Deus. Pode existir uma sobrevivência, alguém está sobrevivendo, mas Deus não nos chamou para sobreviver, Ele nos chamou para viver e viver com abundância. E a única forma de viver com abundância é vivendo em comunhão com Deus. Estão tentando inventar umas outras formas, mas não está dando certo não. Estão tentando criar uns outros caminhos de chegar até o Pai, chegar até Deus, sem passar com Jesus, mas esses atalhos não estão dando certo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Amém? Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus aqui. Eu quero meditar sobre um texto. O texto é primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3. E nós vamos ler alguns versículos dali. Quero que você deixe esse texto aberto, mas se com o dedo você conseguir abrir num outro texto, só para mim fazer essa leitura e introduzir a mensagem. Minha tentativa hoje é reforçar a ideia, a verdade de que você é um filho de Deus. E se você ainda não tem essa certeza, você precisa sair daqui hoje com essa convicção que você é um filho de Deus. Então quero meditar em cima disso, mas preciso ler um outro texto antes. Deixa aí 1 João capítulo 3, isso, aberto. E eu quero ler rapidinho aqui, os irmãos podem se assentar, o Salmo 24. Como o texto fica aqui na tela. Deus abençoe os irmãos, obrigado. Salmo 24 é só para a gente entrar na mensagem, mas o texto que nós vamos meditar é 1 João capítulo 3, versículo 1 e alguns outros versículos. Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra, diga assim, a terra. Não só a terra, mas toda a sua plenitude. O mundo, diga assim, o mundo. O mundo e aqueles que nele, que no mundo habitam. O que esse texto está dizendo? Que tudo é de Deus. Tudo que foi criado por Ele, e não há nada que não foi criado por Ele, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus, porque Ele é único e grande Criador de todas as coisas. Deus é não só Criador, mas sustentador de todas as coisas. Ele não só criou e deixou existindo, Ele cria e Ele cuida. Ele dá a devida manutenção naquilo que Ele cria. Antes dele criar, o plano já está todo montado, já está todo organizado de forma perfeita. Então, quando Ele cria, e alguém possa pensar, e como é que Deus vai? Já está feito. A maneira de como Deus vai cuidar já existe. Não, vai vir umas coisas na mente fora do que eu estou aqui. Quando Deus disse para Elias, quem lembra o episódio de Elias? Logo na sua estreia profética, profetizou, e em seguida já teve que, amando de Deus, fugir para o ribeiro de Querite.
Deus fala com ele ali no tempo passado, no que diz respeito à provisão, à parte de Deus. E Deus fala com ele no tempo futuro, no que diz respeito à obediência de Elias. Deus diz para Elias assim, ó, você vai ter que ir para o ribeiro de Querite, e Deus deu detalhes, quando Deus nos dá uma ordem. Tem vez que não, mas tem vez que sim. Quando Deus nos dá uma ordem com riquezas de detalhes, e é específico, tem que ser assim, naquele lugar, e não é em qualquer lugar, é no canto esquerdo daquele lugar, é naquela casa, mas não é qualquer casa, é naquela casa, é bom obedecer, considerando os detalhes. Porque as grandes bênçãos de Deus estão nos pequenos detalhes que muitas vezes a gente ignora. Aí Deus fala para Elias, você vai ao ribeiro de Querite, haviam outros ribeiros, mas vai no de Querite, e não, ele é extenso, você vai na parte leste do Jordão, vai para lá, futuro, vai, estava na condição dele obedecer ou não. Só que Deus diz para ele, porque lá eu dei ordem aos corvos ao teu respeito para que te sustente. É como se ele pensasse, puxa, mas como é que eu vou sobreviver lá? Eu não sei como é que vai ser. Deus fala, só me obedece que a minha parte já está pronta. Eu já falei com os corvos, já dei o cardápio para eles, o horário, pode ficar tranquilo, que eles vão ser pontuais, eu ordenei, os corvos não vão questionar, não vai perguntar, os corvos vão levar o alimento para você, se você estiver no endereço que eu mandei você ir. Eu fico imaginando no primeiro dia, ele foi alimentado por alguns dias, passado alguns dias, ninguém sabe quantos dias, mas eu fico imaginando, segunda semana, se chegou a isso, né, provavelmente chegou, ele foi meio que se acostumando, tal horário, opa, os corvos estão chegando. Mas imagina a primeira tarde daquele dia, imagina o primeiro dia. A primeira entrega, o primeiro iFood dos corvos, entregando lá para ele aquela expectativa. Meu, será que vai vir mesmo? Mas Deus não falou a hora, e a minha barriga já está roncando, e o corvo já a caminho, assim, ó. Por quê? Porque a ordem da provisão que vinha da parte de Deus já estava tudo programado, já estava tudo resolvido. Quando a gente obedece à direção de Deus, faz a nossa parte, não é uma questão de se preocupar se Deus vai fazer a dele já está feita, já está cumprida. Bom, meditando sobre Deus é criador de todas as coisas, é muito provável que a gente precise do auxílio dos irmãos para estar colocando os versículos bíblicos aqui, para a gente acompanhar o raciocínio. E eu não estou mexendo no celular para responder o WhatsApp, nem olhar a rede social. É que eu escrevi algumas coisinhas assim que ajudam a me orientar. É uma mensagem que eu pretendo falar com os irmãos aqui, a respeito de filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Hoje acontece muito dentro e fora do ambiente de igreja, esse questionamento, essa dúvida, essa confusão, esse conflito. Muitos pensam que são filhos de Deus, mas na verdade não são, e alguns outros juram que não são. Talvez por um momento, uma situação que ele está vivendo, uma fase difícil, pensa que não é, mas é um filho de Deus. A saudação da serva de Deus que nos antecedeu aqui me ajudou no gancho para a gente seguir, no sentido de uma coisa é eu dizer algo a respeito de alguém, apresentando algum tipo de relacionamento, de convivência, de participação, de intimidade, e outra coisa é a pessoa confirmar dizendo sim. Uma coisa é eu dizer, eu conheço ele é meu amigo, às vezes porque sabe o nome, às vezes porque acompanha a distância. Uma coisa é dizer, fulano é meu amigão, outra coisa é a pessoa dizer, ele é meu amigão mesmo. Isso acontece também com Deus. Isso acontece, é que Deus releva, Deus não vai ficar trocando conosco, Deus não vai ficar se justificando para ninguém, mas aqui embaixo acontece muito disso. Eu e Deus somos assim, e Deus, eu mesmo?
Então diga assim, olha, irmão, eu falo e Deus responde. E esses negócios assim, de imaginarmos que temos uma intimidade, que temos um envolvimento assim, master com Deus, mas na realidade pode ser que tudo não passa de uma encenação, tudo não passa de algo que a pessoa aprendeu, uma linguagem, um comportamento, e ele aprendeu a se comportar como filho de Deus, mas na verdade, quando Deus olha do céu para ele, nunca nem vi. Mesmo Deus sendo onisciente. No texto aonde vai ser um dia muito duro esse, diga assim, muito duro. Só para mim colocar o ponto aonde Deus pode não reconhecer alguém. Não é no sentido de conhecer a pessoa. Mateus capítulo 7, versículo 20 em diante, vai falando de um grande dia, de um triste dia para muitas pessoas que aqui na terra eram somente usadas por Deus. Diga assim, usado por Deus. Que todos nós possamos ser usados por Deus, diga amém. Todos nós possamos ser usados por Deus, mas além de ser usados por Deus, devemos ser de Deus também. Há pessoas que são usadas por Deus e há pessoas que são usadas e são de Deus. E isso é muito delicado. No nosso contexto, onde alguém é medido, a sua espiritualidade, né? A sua intimidade com Deus baseado somente nos dons, ou no volume, ou no barulho que ele faz, ou até pela manifestação dos legítimos dons de Deus. Não estou falando que não é de Deus, é de Deus. Mas a pessoa é medida, ela é qualificada como homem de Deus, como servo de Deus, baseado em quantas profecias ele entregou na semana. Quantos demônios ele expulsou no mês. Se ele prega bem, se ela canta afinado. É nisso a régua, o parâmetro que alguém é de Deus. Você viu fulana é de Deus. Como você sabe que ela é de Deus? Você não vê o quanto ela prega? Ela revela até o número do Renavan. Do CPF da avó, que não está mais aqui. E então essa capacitação que Deus dá para quem Ele quiser, de usar uma pessoa por meio dos dons, não significa e não resume que alguém pertence a Deus. Deus pode usar até quem não o serve. Deus pode usar até quem não crê na existência dEle, porque Ele é soberano e é misterioso. E Deus ama deixar aquele que pensa que é sábio, aquele que confia na sua sabedoria, Deus ama deixar esses confusos. Deus ama olhar para aquele que se julga forte, age como se fosse forte, e bate e diz, aqui eu sou forte. Deus ama confundir. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1:27, quando diz do perfil de pessoas que Deus costuma escolher, quando Ele vai dar início num grande propósito, vai usar a vida daquela pessoa, vai impactar um tempo, um lugar. A Bíblia diz, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas fracas, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. Deus usa o seu meio misterioso, soberano, para realizar os seus propósitos, que aquele que pensa que entende muito, aquele que acha que já sabe muita coisa de Deus, ele olha e coça a cabeça e fala, como isso? Como é que Deus usa ele? Eu sei o que ele fez no verão passado, eu sei a vida que ela vive, mas Deus usa ela e não tem como dizer que não foi Deus. Não foi o diabo que usou ela para libertar uma pessoa. O diabo não quer libertar ninguém. O diabo quer escravizar. E a gente fala, meu Deus, eu vou ter que assumir, é Deus que está usando ele. Mas não quer dizer que Deus está usando alguém que necessariamente o nome dessa pessoa esteja escrita no livro da vida. Não quer dizer que Deus está usando alguém que chegando naquele dia, sem nem olhar para os lados, os anjos vão falar, pode entrar, afinal você é o fulano de tal. Anjo, estende aqui o tapete para ele passar, para entrar no reino do céu. Mateus 7:20 diz assim, muitos, que triste, não vai ser poucos, muitos chegarão diante de mim naquele dia e dirão, Senhor, mas Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos. Tudo sinais.
Maravilha, manifestação dos dons. Em teu nome fizemos tudo isso. E Jesus vai falar, sim, fizeram tudo isso em meu nome. Afinal, o meu nome é poderoso, meu nome tem poder. Vocês usaram, literalmente, usaram o meu nome. E muitas coisas aconteceram, porque o meu foco, o meu compromisso é com a igreja, é com o povo, é com os cativos. Eu usei a tua vida como uso qualquer um, mas vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Já pensou Jesus olhar para alguém e dizer, eu nunca te conheci? Um Deus onisciente, que conhece tudo sobre todos, passado, presente e futuro. Antes da gente nascer, Ele já sabia toda a nossa história, escrita, com detalhes. Ele dizia, eu nunca te conheci. Nunca te conheci nesse contexto, nesse sentido, quer dizer, nós não tínhamos relacionamento. Nós não nos envolvíamos. Você voava por aí, pregava, estava em tudo que é cartaz, o povo te aclamava, mas eu não ouvia você na oração. Tua leitura era superficial, você lia, não era para mergulhar, era para encontrar textinho, para pregar para o povo gostar de você. Tudo que você fazia era sempre pensando no retorno, o que você ia ganhar com aquilo. Você estava fazendo a minha obra, mas não estava fazendo como eu ordeno que seja feita. Com Deus a questão não é só fazer, principalmente, essencialmente é como fazer. Ah, mas eu estou indo para a igreja. Com qual disposição você está indo para a igreja? Ah, mas o pastor mandou, eu varri lá a igreja. Mas varreu a igreja com o sentimento de que está varrendo aonde? A casa de quem? Para quem? Por quê? Ah, eu ofertei, mas ofertou com qual sentimento? O negócio com Deus não é se você fez, é como fez. É registrado no céu. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, uma lista de um monte de coisa virtuosa, um monte de coisa interessante, um monte de coisa necessária. E ele diz que eu posso fazer o que for, qualquer demonstração de amor, de generosidade, mas se não houver o sentimento verdadeiro de amor. E quando há o verdadeiro sentimento de amor, quando o que está sendo feito para Deus. Logo, não me preocupo quem viu, quem não viu, se elogiou, quem criticou. Ó, você está criticando o que eu fiz para Deus, então cuidado, hein? Nos teus olhos, foi a coisa mais mal feita que existe, mas minha preocupação é se ele recebeu. 5 centavos de oferta, às vezes, não é nada. Pode não ser nada e nem ajudar. A gente que participa de administração de igreja sabe que às vezes 10 centavos completa para pagar uma conta. Mas pode parecer que não tem ali muito efeito, seus 5 centavos, se for posto no caixa para ser relacionado no livro, na parte administrativa da igreja. Agora os seus 5 centavos, se foi dado com o coração, está sendo recebido como adoração, como oferta no céu. No momento de contribuição, tem 2 tipos de pessoa. Os que dão dinheiro e os que dão oferta. Simplesmente a gente pode dar dinheiro, o dinheiro vai ser utilizado na tesouraria, vai suprir muitas necessidades. Mas a nossa motivação, a nossa consciência tem que ser, não só nesse, mas em todo momento, que tudo que eu estou fazendo aqui dentro, eu estou fazendo para Deus. Com isso eu consigo ter a certeza que isso está sendo registrado lá no céu. Tudo que acontece de forma vaidosa, egocêntrica, ou com uma preocupação exagerada de que alguém esteja vendo e aprove, entra na dúvida se está sendo feito para Deus. Como foi dito aqui, a reação, como eu me comporto depois que eu fiz alguma coisa, mostra para quem que eu estou fazendo. Nossa, mas o pastor não falou nada, e a pastora não falou nada. Às vezes o pastor nem viu, ele não é onisciente, não deu tempo dele ver. Às vezes ele viu e Deus mandou ele fingir que não viu. Às vezes é só um teste. Às vezes a pessoa está na semana da aprovação para uma consagração a obreiro. E num vacilo, por uma besteirinha, por achar que o pastor é ruim, que o pastor ignorou ele, perde uma grande bênção. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Que hora que eu comecei a falar? Para mim administrar aqui? Eu comecei 10 horas. Certo.
pastor é corajoso, falou, você tem 1h, 1h10. Quem fala isso, meus irmãos, não é nem tanto no sentido de confiar em quem vai pregar, porque senão nem entraria essas portas, nem estaria aqui em cima. É no sentido de confiar no povo que ele tem, sabe que gosta, sabe que tem apetite. Porque alguém pode ter 3 horas e não saber aproveitar. Ou o pregador, o palestrante pode, entre aspas, ter conteúdo, ter bagagem, mas o povo não tem fome. Aí não junta uma coisa com a outra. O que adianta um restaurante top com um monte de coisa nova, várias comidas excêntricas, exóticas, mas a pessoa não está com apetite para comer, né? Com quem Deus fala? A pergunta, com quem Deus fala? E monta-se um protocolo assim, ó, Deus fala, anota aí, com quem é isso, com quem é temente, com quem é obediente, com quem está na presença dele, com quem acorda na madrugada. Tudo isso são pontos de alguém com quem Deus fala. Mas sabe com quem Deus fala, para ir direto ao ponto? Sabe com quem Deus fala? Com quem quer ouvir Ele. Ele fala com quem tem ouvido no coração. Tem gente que tem um ouvidão, uma orelhona, mas ele não ouve com aqui, sabe? A gente tem que ouvir com o coração. Quando ele diz, quem tem ouvidos, se pudesse abrir um parênteses, não pode acrescentar nada. Mas no sentido de simplificar o sentido do texto, porque o ouvido todo mundo tem. Até quem é surdo, ele tem o ouvido não funciona, mas ele tem. Quem tem ouvidos, abre parênteses, no coração, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus fala com aquele que quer ouvir Ele. Eu estou falando sobre quem são os filhos de Deus. O Salmo 24, ele tem até a epígrafe, ou o título, que diz assim, o domínio universal de Deus. O domínio universal de Deus, quer dizer, o universo está sob o domínio dele. Ele criou tudo o que existe, as coisas visíveis, as invisíveis, aquilo que a gente tem conhecimento que existe, as coisas que a gente nem sonha que existe, tudo foi criado por Deus. E como um criador responsável, ele não só cria, e como eu disse, deixa lá abandonado em sua existência, ele dá a devida manutenção, ele cuida, ele é criador e sustentador de todas as coisas. O céu, os céus são dele. Né? A Via Láctea é dele, o mundo físico terrestre é dele, as pessoas que estão dentro do mundo são dele. Tem pessoa que não crê na existência de Deus, mas ele é de Deus, porque ele foi criado por Deus. Por sua vez, as criaturas de Deus são cuidadas por Deus. Deus tem um cuidado com suas criaturas. Independente de quem elas são, de como elas vivem, o quanto elas reconhecem o seu Criador, Deus continua amando elas e de alguma forma cuidando delas. Eu quero trazer essa primeira parte para a gente entender que ninguém nesse mundo, e nenhum de nós possamos olhar para alguém e imaginar, por pior que seja, por mais estranho que seja, por mais descaracterizado de um ser humano feito pelas mãos de Deus, não podemos olhar para alguém e pensar que ele não é criatura de Deus. Diga assim, todos são criaturas de Deus. Inclusive eu e você, nós somos criaturas de Deus. E Deus cuida das suas criaturas, Deus ama as suas criaturas, tudo e todos pertencem a Deus. Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Os seres humanos estão, claro, inclusos nisso. Os evangélicos, né? Não, os não evangélicos também, os incrédulos também, os ateus também. Eles estão inclusos nesse grupo de criaturas de Deus. Mas o propósito de Deus partiu da ideia de que o homem fosse sua criatura, mas não findou, não se reduziu a esse propósito de que o homem permaneça criatura de Deus. Deus tem um propósito de intimidade com o homem. E o propósito de Deus é fazer com que o homem compreenda que através da aproximação, do conhecimento de quem ele é e do propósito que ele tem sobre a vida do homem, de cada homem, ele vá subindo de fase na história do plano de Deus.
Começamos como criaturas de Deus, mas Deus tem um propósito maior na vida dos seus. Então, Deus amar alguém, Deus ama quem, pastor? Deus ama todo mundo. Deus amar alguém não tem a ver diretamente com ele reconhecer e tratar como filho, aí são coisas diferentes. Deus amar alguém não quer dizer que o tratamento desse alguém, dessa até então criatura dele, vai ser exatamente da maneira como ele trata alguém que já é filho. É só trazer para o âmbito natural, se colocar no lugar dessa ilustração. Você tem o seu filho, e você tem alguém, por mais querido que seja, por mais desejo de ajudá-lo que você tenha, ele não é o teu filho. E você está numa condição ali de preferência inevitável, não tem nada a ver com amar um e rejeitar o outro, mas você só pode salvar um. Tem o seu filho e tem o que não é o seu filho, não importa o que ele seja teu, mas não é teu filho. E o teu filho está ali olhando para você com um emoji com um emoji de coração assim, ó. Você vai pensar muito quem que você vai salvar? Sinceramente, não. Ninguém vai tratar aquele que não é filho exatamente, se for uma questão de preferência, vai deixar o filho de lado para tratar o outro de qualquer forma. Quando se fala do Pai Celestial, essa realidade, ela é muito mais forte, presente, do que a gente possa imaginar. É que não só o Evangelho, mas Deus e a ideia das verdades, das doutrinas espirituais está cada dia mais romantizada. Cada dia mais, a expressão usada aqui, mais furreca, mais superficial, principalmente nessa época que a gente vive, perdão, e sem nenhum tipo de ofensa, mas principalmente nessa época estranha, não vou colocar nomes difíceis aqui, mas carregado com os conceitos da filosofia do mundo moderno, a pós-modernidade, o relativismo, que não existe uma verdade absoluta, que a verdade ela é diferente para cada um, de acordo com como a pessoa entende aquela verdade. O que é verdade para você não é verdade para mim. Nisso a Bíblia é questionada também. Mas não quer dizer que esse livro, escrito há mais de 6.000 anos, contém toda a verdade absoluta. Não existe um só Deus, existem vários deuses. Então, o relativismo, um dos conceitos filosóficos desse mundo moderno, tem prejudicado, danificado a mente da pessoa, do ser humano. E aquele que está sob o controle, aquele que está com o joystick na mão, aquele que Jesus chamou de o príncipe deste século, que Paulo chamou de o Deus deste século, ele tem trabalhado fortemente, estrategicamente, habilidosamente, para cegar o entendimento, cegar os olhos das pessoas para que lhe resplandeça a luz do Evangelho. Nessa época que a gente vive, de subjetivismo, eu sou o que eu quero ser, independente do que o outro ache. Meus irmãos, alguém dorme uma coisa e acorda se sentindo outra coisa, e a partir dali ele é essa outra coisa, e há de quem questione que ele é outra coisa. Se há até no âmbito espiritual, a pessoa que dormiu, irmão da igreja, membro da igreja, ele acorda, que vontade de ser pastor, eu acordei hoje me sentindo pastor, vai na cozinha, pega o litro de azeite, derrama, isso quando não grava e conta isso como uma grande vantagem. Deus acordou ele na madrugada, sem necessidade de nenhum ministro, de nenhuma liderança, e ele se auto-ungiu, porque ele acordou se sentindo pastor, e aí ele vai tocando a vida, e ai de quem diga que ele não é. Eu fui longe, fui ilustrativo, para também chamar a atenção dos irmãos, mas quantas pessoas da noite para o dia, por uma situação, por um acontecimento que houve no ambiente religioso onde ele está, ele acordou da noite para o dia dizendo, agora eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Ou ouviu uma mensagem, uma exposição sobre os filhos de Deus, e de repente ele pensa, eu sou filho de Deus então. Sem considerar e sem respeitar o que a Bíblia diz sobre os filhos de Deus. Não é assim, eu acordo, agora eu sou filho de Deus. Existe um processo. Pelo menos para Deus olhar do céu e falar, sim, esse é meu filho. Então, veja uma coisa, o texto, vamos para o texto de 1 João 1.
Eu pedi para pôr, eu mesmo fui quem dei voltas. Mas o texto de João diz, 1 João, capítulo 3, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. João está dizendo, o discípulo do amor, está falando, olha que amor que o Pai nos concedeu, né? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Versículo 2. Amados, olha isso e presta atenção nisso. Agora somos filhos de Deus. Diga assim, agora. Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O apóstolo João está tratando aqui sobre o privilégio de um acontecimento, de um momento na vida da pessoa, aonde, a partir dali, no céu, ela passa a ser considerada filho de Deus. Eu posso me auto-intitular, eu posso me autoconsiderar aqui na terra um monte de coisa. Até pessoas que saem por aí se comportando como rico, falando que é rico, tentando viver uma vida de rico, mas na realidade ele não compõe as características de alguém que é rico de verdade. Começando pela pressa, pela ansiedade, a vaidade de dizer que é rico. Um rico de verdade nunca vai dizer que é rico. Ele tem preocupação que saibam que ele é rico. Haverão muitas pessoas ao redor dele, porque ali está um rico. Empréstimo, inquietação, sabe, incomodação, pessoas querendo estar perto para ganhar alguma vantagem, ladrões. Então, o rico de verdade nem quer que ninguém saiba que ele é rico. E assim vai, o sábio de verdade, o humilde de verdade. Ó, irmãos, porque eu sou humilde, hein? Amém. Não quero ficar citando muitas frases, mas Charles Haddon Spurgeon dizia assim: sei que um homem é absurdamente orgulhoso quando este diz, eu sou humilde. E o diabo, ele ama essa autoconfiança em nós. E ele espera para que a gente se sinta cada vez mais confiante em nós mesmos, nas nossas virtudes. Então, o rico de verdade não vai dizer que é rico, mas aquele que quer ser rico está muito longe de ser, mas ele alcançou uma referência, uma característica, um item de quem é rico de verdade, já é o suficiente para ele pelo menos, eu sou rico. Não, você não é rico, você tem um relógio de rico. Agora eu estou rico. Não, você comprou uma casa de rico. São conquistas que a pessoa alcança, mas você vai se quebrar para manter essa casa de rico, porque você é pobre. Financeiramente, você não atingiu. Psicologicamente, você não é. Há uma frase que diz que há pessoas que são tão pobre, mas tão pobre, que tudo que elas têm é dinheiro. Elas têm o dinheiro e mais nada. Para conquistar o que queria, que era o dinheiro, perdeu família, perdeu moral, perdeu expectativa de vida, perdeu comunhão com Deus, só ficou com o dinheiro. Então, da mesma forma, há pessoas que possuem uma característica ou uma, às vezes, aparente evidência de que ele é aquilo, e em cima dessa única aparência, ele sai dizendo que é. Pastor está no ministério, não é de hoje. Ele sabe que existe uma mochila, e dentro dessa mochila pastoral se tira várias coisas lá de dentro. Não é só um microfone para saber pregar. Não é só a gravata para engatar no pescoço. Um pastor não é alguém que sobe no púlpito, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, a graça e paz, e traz uma mensagem, desce e vai embora. Cumprimenta os irmãos na porta. Um pastor, ele tem que ser tanta coisa. O kit que compõe um pastor de verdade, que nunca vai atingir, mas que ele está sempre aprendendo, sempre nossa, e tem mais isso também? Mais uma coisa que eu descobri que eu tenho que ser sendo pastor. E é psicólogo, e é conselheiro, e é apaziguador de treta, e, irmãos, é babá, chofer, tanta coisa, e tem que ser com amor, tem que ser como se fosse para Jesus. Esses dias a irmã chegou lá na igreja, pastor, você não troca a tela do meu celular? Eu falei, rapaz, mais uma. E o pior, eu troquei. Primeira vez.
com o celular do lado aberto no tutorial do YouTube. Eu falei, eu não sou técnico. Não, é porque lá é caro as coisas, viu? Jaraguá do Sul, Santa Catarina, os europeus. O cara me cobrou R$800 para trocar a tela do iPhone. Eu falei assim, pede pelo Mercado Livre lá a tela e eu troco. Mas você sabe, né, pastor? Eu falei, bem-aventurado que não viu e creu. Né? Você não sabe se o cara que cobrou 800 também sabe trocar? E troquei, e para a glória de Deus deu certo. Viu? Mas eu não troco tela de celular, viu, meus irmãos? Foi só uma ocasião lá. Então, não basta você possuir uma característica de algo para você se autoafirmar como sendo aquilo. Um filho de Deus são várias características que compõem o kit para alguém olhar e falar, nossa, ele parece um filho de Deus. Ele se comporta como um filho de Deus. E então esse é um filho de Deus. O processo passa pela observação, pela análise, pela avaliação. Tem gente que não gosta de ser avaliado. Tem gente que fica chateado quando os outros estão avaliando ele. Eu estou há 4 anos na igreja que a gente está tentando pastorear. São pessoas que a gente não conhece. O primeiro ano, como meus antigos pastores falavam, meu filho, eu era um jovem de mocidade. Quando você for pastor, e você vai ser um pastor, aquilo já me tremia todo. Eu não era diácono, não era nada. Quando você for pastor e você vai ser um pastor, quando você chegar numa igreja, o primeiro ano só observa. Conhece os irmãos, deixa eles te conhecerem, não apaga o trabalho do que veio antes, não difame ninguém, não se coloque como aquele que chegou para revolucionar, mesmo que Deus te colocou para isso. Deixa Deus ir fazendo. E teve um episódio que passaram-se quase 3 anos. Aí um pastor chegou para mim e falou assim, pastor, agora eu sei que o senhor é um homem de Deus. Tem idade para ser o meu pai. Agora eu sei que o senhor é um homem de Deus. Esses 3 anos inteiros, eu estava só te observando. Eu falei, eu também. Estava só te observando. E você passou no meu teste. Aí eu olhei para ele e falei, e o senhor eu ainda estou avaliando. O senhor falta pouco, tem uns pontinhos. Eu usei um tom mais extrovertido. É a pura verdade, ele ainda está sendo avaliado. Mas eu usei um tom extrovertido para não machucar tanto. Eu falei, o senhor também está sendo avaliado. Mas eu fui aprovado? Eu falei, tá sendo. E a gente simplesmente fraqueja na nossa convicção de quem somos quando nos preocupamos que quem está nos avaliando vai nos aprovar. Mas eu preciso da aprovação de quem? Quem que precisa me aprovar? Quem eu tenho que ter a consciência resolvida que ele sabe quem eu sou? Até porque aquilo que eu sou ou estou sendo formado, é ele que está trabalhando na minha vida. Então ele sabe em qual ponto do processo, em qual ponto da formação eu estou. E nós estamos em constante transformação. Diz assim, transformação. Nós não estamos em um processo de reforma. Nós estamos em um processo de transformação. Deus nos fez perfeitos, a Bíblia diz. O pecado entrou, então automaticamente entrou ali uma deformação, de modo que Deus nos forma, o pecado vem e nos deforma, aí Deus vem por cima e nos transforma. Deus nos formou, o pecado veio e nos deformou, aí Jesus vem e nos pega e nos transformou. E vem nos transformando a cada dia. Então, criaturas de Deus, todos são criaturas de Deus. João capítulo 12, versículo 26, diz que na medida que a gente vai conhecendo a Deus, Deus vai nos dando a oportunidade. João 2, 12 e 26. Na medida em que a gente vai aproveitando as oportunidades, nos aproximando de Deus, Isaías disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A gente vai atingindo níveis de aproximação com Deus e o nosso entendimento vai mudando em relação a quem Deus é. Deus era somente o meu Deus, o meu Criador.
Eu passo a reconhecer que Ele me criou, então outras portas vão sendo abertas e agora uma outra oportunidade e um novo nível de intimidade com Deus surge para mim. Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Deus não nos chamou para ser só criaturas. Ele deseja que Ele seja também não só o nosso Criador, mas o nosso Senhor. Aquele que a gente pode olhar e dizer: o que o Senhor quer que eu te faça? A gente gosta muito de ouvir a frase que Bartimeu ouviu, né? Jesus chegar para nós e falar: o que queres que eu te faça? Mas quantos de nós olhamos para o céu e falamos: tá, e agora? O que o Senhor quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Muitos nem têm coragem de perguntar para Deus o que é que Ele quer que você faça, porque sabe que a criatividade de Deus sabe que a imaginação de Deus não tem limites. Vai que o que Deus vai mandar você fazer, você não está disposto a obedecer. Então nem quer se achegar muito. Não, como criatura está bom. Não está bom. Você como criatura está quase nivelado ao ponto do incrédulo. Só muda que você vai para a igreja. Só muda que você levanta a mão e dá glória. Só muda que você está num ambiente que te oportuniza a virar um servo. Mas o servo é aquele que obedece. O servo é aquele que está atento a saber a vontade do seu Senhor. E não basta ser só um servo, tem que saber se é um bom servo ou um mau servo. Mas quem aqui já é um servo de Deus, já está em posição privilegiada. É igual alguém que anseia, ambiciona, trabalhar num lugar, sabe, requisitado. Eu queria trabalhar em tal lugar. Eu queria que mesmo sem conhecer, sem apertar a mão dele, eu queria que fulano fosse meu patrão. E pensa aí em nomes grandes, né? No network, no mundo business, no profissional. Eu queria trabalhar em tal lugar. Eu queria ser registrado minha carteira ali. Ali eu teria futuro. Você está registrado no reino de Deus. O seu patrão é aquele, meu irmão. Já pensou trabalhar para Jesus? Já pensou você na terra está desempregado, mas no céu sua carteira está assinada? Já pensou um abraço que você está, um abraço que você em obediência está dando em alguém que você nem conhece, sem nem entender porquê? Esse abraço está contando hora extra no céu. E no dia do pagamento vai chegar. Você sabe o que é trabalhar para Jesus, meu irmão? Quem tem o privilégio de trabalhar para Jesus, de poder falar: Ele é o meu patrão, fome eu não vou passar. Uma pergunta: o servo de Deus pode experimentar um momento de dificuldade, de privação, aonde até a comida pode lhe faltar? Um servo de Deus pode passar uns dias, talvez até cruzar uma semana, não digo os filhinhos, mas o servo de Deus ali, ele pode passar por um período crítico desse, de desejar comer algo e não ter para comer? Um servo de Deus pode passar por isso? Ufa, graças a Deus. Pensei que alguém ia dizer que não. Você vai falar: então Paulo estava com problema. Davi disse que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Ele disse a sua descendência. Ele fala como rei agora. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, trazendo o seu currículo de sofrimentos, provações, que ele experimentou por amor ao evangelho, e lá está escrito: passei fome. Ele diz assim: enfrentei jejuns, mas ele diz também ali: passei fome e sede. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, diz lá que eu, o Senhor, foi quem os conduzi ao deserto, e os provei, e os deixei passar fome e sede, para provar o que estava no coração de vocês. Se obedeceria aos meus mandamentos, ou se não obedeceria os mandamentos. Um servo de Deus que está na comunhão, que está na fidelidade, que está tentando fazer as coisas certas, ele pode passar por um momento delicado e até vir a sentir a fome, a ter o desejo de comer naquele momento e não ter. Então ele pode até passar fome por um período, mas ele não morre de fome. Passar fome para adquirir uma experiência, até para poder sentir na pele, ser mais humano, quando estiver falando com alguém que está passando fome, Deus permite a gente passar por isso. Então segura a onda aí, irmão. Segura a onda aí, irmã. Quem é alguma coisa para dizer: isso Deus não faria?
Como a gente pode dizer, eu não tenho coragem de falar para o pastor Alex, que é o anjo dessa igreja, isso aqui o pastor Alex não faria não. Mas quem disse que ele não faria? Ele faz tudo aquilo que Deus colocar no coração dele e ponto final. Se ele é um servo, ele está para obedecer às ordens do patrão. Sabe aquela pessoa bem resolvida que chega na empresa, ele é pequenininho, não entende muita coisa, mas o patrão apresenta para ele o encarregado, esse aqui vai te ensinar as coisas, aí ele está lá na empresa, na primeira semana, sempre surge aqueles que acordou pensando que é o patrão. Ele é o funcionário, mas ele acorda, hoje estou com vontade de dar ordem a alguém. Eu passei por isso, irmão. Aí ele olha lá pro novato que acabou de chegar e fala, aquele ali vai ser meu funcionário. Só que quem chegou agora está decidido, ele assinou o contrato, ele leu no finalzinho o nome do dono da empresa, ele ouviu bem quando o dono falou, esse é o seu encarregado, e aí alguém vem chegar e fala, ó, é o seguinte, aqui você não pode fazer isso, pode fazer isso. Peraí, você é o encarregado? Eu acho que o teu uniforme é igual ao meu, eu só ouço o encarregado. Eu só ouço aquele que está acima de mim. Igreja é o espaço onde todos têm opinião, todos compõem a igreja, o pastor, ao mesmo tempo que é pastor, também é ovelha, ninguém aqui é dono dele, né? Ninguém aqui ele é dono, mas Deus colocou ele aqui para tomar as decisões. Ele pode estar diante de um enrosco e não saber o que fazer, e Deus usar o irmão mais simples aqui para chamar ele no gabinete e falar, pastor, eu tive um sonho assim, ou até na simplicidade, pastor, eu estou vendo essa situação, tenho visto que o senhor tem se afligido, mas alguém assim, alguém que está em oração constante também pela vida do pastor, né? Não é alguém que está aqui, ó, por trás, então, pastor, ó, Zeus me mostrou um negócio aqui, ó. Tem uns revelamentos que vêm assim para nós, irmão. Onde eu estou lá, estava um problema de crescimento, a igreja não crescia, não sei o que, a irmã veio, a missionária veio e falou, pastor, Deus me mostrou que tem obra de macumbaria enterrada aqui no terreno da igreja. Eu falei, é mesmo? Diante de Deus. Eu preocupado com um monte de coisa, cuidando há quase 2 anos só da parte administrativa da igreja, separando o papel, calculando dados de 2016, fazendo uma loucura ali para colocar a administração em dia. A pessoa chega e fala assim, Deus me mostrou que tem macumbaria, tem negócio enterrado aqui no terreno da igreja. Eu falei, Deus mostrou? Vamos no depósito agora comprar a pá, nós vamos desenterrar esse negócio, vamos queimar. Não, mas Deus não mostrou aonde. Eu falei, então deixa o negócio que Deus mostrou para você, tá? Num sentido positivo, Deus bagunçou minha vida, me tirou da minha terra, da minha família, me levou para outro lugar. Me colocou lá, tem dado orientação para alguém que nem está dentro do filme, nem está dentro do filme, nem está dentro do barco, querer dizer para você como é que rema. Ele está do lado de fora, lá na margem, assim, ó, vendo você aqui, ó. E outras pessoas do lado ali na boa, às vezes está até vendo um problema e fala, não, ele está remando mais do que eu, e está lá de fora, ô pastor, rema assim, ó, faz assim. Disciplina, pastor, tem que disciplinar. Pastor, bota para fora da igreja. Aquela pessoa que é o problema. E não sei o quê, meus irmãos. Olha aí, misericórdia. Oh. Não, irmão, não vim. Eu vim, mas não sei de nada. Ele sabe de tudo, a igreja é dele, né? Então, muitas vezes, você tem que ir no reino de Deus saber. Você tem que ter a consciência, eu sou um servo. Quem está do meu lado é um servo também. Senhor só tem um. No reino de Deus há hierarquias, há lideranças que devem ser respeitadas. E eu tenho que reconhecer quem eu sou, aonde eu estou, quem está sobre mim. Os líderes, na maioria das vezes, líder que Deus levanta. E isso é raro, hein, gente? Se o tanto de pastor, de credencial, convencionado que existe, se o tanto de pastor que existe fosse pastor de verdade levantado por Deus, o Brasil inteiro estava convertido. Paulo sozinho ganhou um continente. Se tudo isso de PR que existe no Brasil fosse Deus que levantou mesmo, com todo respeito, com todo carinho, eu vejo pastores que às vezes de longe eu conheço, acompanho o trabalho, rede social nem sempre é 100% verdade, mas tem coisa de Deus que você olha na foto e você sente a presença. Tem coisa de Deus que você olha na foto assim você chora, porque é de Deus. Mas a gente vê pessoas assim,
servo de Deus, está revolucionando um bairro, está fazendo a obra de Deus, está revolucionando uma região, uma pessoa que Deus levanta, que vai preparando outras pessoas. Efésios 4, a partir do versículo 10, diz que Jesus morreu, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ali está falando dos dons ministeriais, as pessoas que Deus levantou. Por isso em seguida diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tem muito engraçadinho por aí, mas tem muitos que Deus levantou. E esses que Deus levantou, sabe qual é o papel, sabe qual é a tarefa, sabe qual é a missão deles? A missão deles é preparar outros que Deus levantou, que estão espalhados no meio. Um bom líder, um líder que é levantado por Deus, ele sempre vai ter digitais de um outro líder que passou por ele. Por mais que ninguém conheça, por mais que não seja referência nacional, mas um pastor de verdade normalmente teve um pastor de verdade. Teve referência. Então, no reino de Deus, a gente tem que saber quem nós somos, quem está do meu lado, quem Ele é e a quem eu estou servindo. Já pensou, irmão, de criatura de Deus, que nem coragem de olhar para o céu tem, os pecados ainda acusa, os pecados... E hoje você pode olhar e falar, eu sou um servo de Deus. E só de ser servo de Deus, de poder trabalhar para Ele, já seria o ápice, mas Ele diz ainda, se você for meu servo e fazer conforme as recomendações, o Pai vai te honrar ainda. Há uma frase do meu pastor que diz assim, que a recompensa de servir a Deus já é poder servir a Deus. Qual salário eu ganho de poder estar trabalhando para Deus? Não, o seu salário é trabalhar para Deus. Até porque nós não estamos trabalhando para Deus para receber alguma coisa. Nós estamos trabalhando para Deus para pagar tudo que Ele já fez, sabendo que nunca vamos conseguir pagar. Então não estou trabalhando por interesse, eu estou trabalhando por gratidão. Tudo que Ele fez por mim. Quando eu lembro de quem eu fui, quem eu era, o que eu fazia, as coisas que circulavam na minha cabeça, no meu coração, a forma que as pessoas olhavam para mim. O destino que já estava decretado para mim, o inferno. Eu olho para a minha vida, para os sonhos que eu tinha, eu não era nada. Eu falo, poxa, tudo que Deus fez para mim, eu tenho que trabalhar muito com a consciência que eu nunca vou empatar isso. E eu morro tentando ser grato a Deus. Mais grato a Ti, mais grato a Ti. E a gente vive uma época onde até de cima dos altares as lideranças incita, mal educa os que estão chegando agora, que se trabalhar para Deus vai ter a recompensa, como se a recompensa em si fosse a motivação para eu trabalhar para Deus. Isso está abaixo do que outras religiões ensinam. A filosofia de outras religiões também trabalham no aspecto do relacionamento com a divindade, começando pela gratidão. E a gente às vezes vê, irmãos, um tipo de relacionamento e reconhecimento que o filho da treva tem, que a gente está bem longe. Às vezes até por um adesivinho no carro. Com todo respeito, respeitando as vertentes, as outras religiões, a pessoa põe lá com todo orgulho. Não é pequenininho, não. Põe lá grandão. Exu que me deu. E por aí vai. Para mim não entrar em mais exemplos. E a pessoa tem dúvida. O crente que está na igreja tem dúvida se ele acordou hoje porque Deus quis que ele acordasse. Esse já é um motivo suficiente para ele já acordar dando glória. Lembra final de 2019, 2020, e a época da triste pandemia, da terrível pandemia? Quanto estava custando um cilindro? E a mão de obra que era para chegar oxigênio em pessoas que eram ricas e tinha tudo, mas naquele momento tudo que ela precisava para continuar vivendo era... E com muita dificuldade, ela precisava de fôlego artificial para viver. E a gente tem de sobra.
E usa esse fôlego para dizer, Deus não está fazendo nada por mim. Ah, minha vida está uma droga. Olha o que Deus fez na vida da Maria. E enche a boca, puxa o ar para murmurar. Quando a Bíblia diz tudo que tem fôlego, e é isso, exatamente, que tudo que tem fôlego, todo ser criado que possui fôlego, faz. A gente não percebe, na linguagem deles é isso que eles fazem. Os animais, quando o leão está rugindo, ele não está só, ele está, glória a Deus. Ele está reconhecendo que ele está vivo porque o Criador o criou e está sustentando ele. O que ele tem para comer foi o Criador que fez, irmão. A gente vê na nossa pressa de observar a vida, a gente vê o passarinho voando, nem te vi. Mas ele está, glória a Deus, aleluia, voando. A ponto de Jesus usar como ilustração e exemplo. Chamou atenção, advertiu, chacoalhou os discípulos que estavam ansiosos. O que é que eu vou comer amanhã, meu Deus? E normalmente é pensar o que vai comer, né? Dificilmente pensa, que capítulo do livro que eu vou ler amanhã? O que eu vou falar na minha oração com Deus amanhã? Quantas horas eu fico de jejum? Ninguém fica inquieto com essas coisas. Será que se eu chegar mais cedo na igreja, dá tempo de eu varrer? Será que eu chego primeiro que a irmã responsável de varrer, para eu varrer primeiro? O pensamento dificilmente é esse. As inquietações vêm, o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Onde eu vou trabalhar? Meu Deus. Aí Jesus adverte e fala assim, gente... Não andeis inquietos, ansiosos quanto ao vosso comer e o vosso beber. Vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitais de todas essas coisas. Não faça assim como os incrédulos, que não sabem que tem um Pai Celestial. Mas vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas, que coisas? Tudo que eu quero? Não, tudo que eu preciso. Tudo que está no texto, no contexto de Mateus capítulo 6. O que eu vou comer, onde eu vou dormir, o que eu vou me vestir. Isso, se nós estivermos cumprindo, buscando o reino de Deus e a sua justiça. A parte mais difícil não é o reino de Deus, é a justiça. Muitos dizem, eu estou buscando o reino de Deus. Dando brecha para desonestidade. Eu estou buscando o reino de Deus. E ir para a igreja não é necessariamente buscar o reino de Deus. Eu estou buscando o reino de Deus e a justiça. Jesus disse, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas relacionadas no capítulo. Eu estou buscando o reino de Deus, mas a minha terceira casa não chega. Aí Deus fala, não, mas eu não prometi. Se você trabalhar muito, ralar, ser uma pessoa econômica, administrativa, você pode conquistar o que você quiser, mas eu não prometi que você vai ter 3 casas, nem prometi que você vai ter uma. Eu prometi que você vai ter onde morar. Eu prometi que você vai ter onde dormir. Na rua eu não vou deixar você. Às vezes a gente não está morando onde a gente queria, mas não está na rua. Às vezes a gente não está vestido com a roupa que a gente queria, mas não está nu. Às vezes o bucho não está cheio daquilo que a gente queria comer, mas não está com fome. O que isso quer dizer? Ele está cuidando de nós, irmão. Ele pode não estar cuidando da maneira ingrata que a gente queria que ele cuidasse, mas ele está cuidando de nós. E tudo é uma pedagogia de Deus. Às vezes a gente pede uma coisa, ele dá outra e fica observando, para ver como a gente vai reagir. E a Bíblia diz que Deus faz muitos testezinhos. Se vocês forem fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Às vezes a gente pede assim, Senhor, eu estou precisando de R$1.000, e é para hoje. Deus usa alguém e te dá R$10. Falou, Senhor, eu pedi 1.000. Aí, às vezes, até distorce as coisas. Aí o inimigo vem para me envergonhar e me dá 10. Eu não aceito. Eu falei 1.000. Ao invés da gente pegar os 10 e falar, glória, falta só 990. Obrigado, Deus. Obrigado. O restante vai chegar. O Senhor mandou os 10, vai vir o resto. Aí na próxima, Deus já manda 900. Só falta 90 agora. Deus gosta desse negócio da expectativa. E agora? Agora Deus vai suprir. Agora vai ser como foi no mês passado. Deus nunca espera que eu atinja uma confiança a ponto de eu saber perfeitamente o que vai acontecer no momento seguinte. Se isso acontece, inverteu as coisas.
Jesus diz, e ainda bem que é assim que funciona, João 13:7. O que eu faço hoje, não entende tu agora. E não adianta tentar descobrir aquilo que eu não quero revelar. Tem coisa que o próprio Deus encobre. Há um texto que eu queria lembrar, eu não gosto de citar sem não lembrar a referência, mas há um texto no provérbio que diz assim, que a glória dos reis é descobrir as coisas, e a glória de Deus é ocultá-las. Tem coisa que Deus está escondendo e não quer que eu e você saibamos agora. Não adianta procurar o profetão lá. O máximo que pode acontecer é ele se alugar e inventar umas coisas e piorar a situação. Tem coisa que Deus quer dar pistas, tem coisa que Deus revela uma parte, tem coisa que Deus dá até detalhe, mas tem coisa que Deus fala, eu vou esconder isso aqui dele e quero só ver como ele vai se comportar. Nesse episódio eu não vou requerer 50% de fé dele. Eu quero é 100%. Aleluia! E normalmente o 100% de fé é quando não tem ninguém ao seu redor. Você olha para a direita, ninguém, olha para a esquerda, ninguém, olha para frente, ninguém, olha para trás, ninguém, até por via das dúvidas, olha para baixo, ninguém. Aí você vai dizer, eleva os meus olhos para o monte, de lá vai vir o meu socorro. Há momento que Deus quer trabalhar na nossa vida, quer agir na nossa vida usando alguém. Mas há vezes que Ele quer tratar diretamente conosco. Filho de Deus. Eu nem cheguei no filho e nem vou chegar hoje no filho. Criatura, servos de Deus. João capítulo 15, versículo 14. Estamos falando de quem é servo de Deus. Quem aqui é servo de Deus? Volta ao 13 para me ver se está ali. É por ali. Isso, pode ser do 14 em diante mesmo. Você é um servo de Deus, trabalha para Jesus. Trabalha com um sentimento de gratidão, porque esse era o sentimento do servo no passado. O servo ele não trabalhava com uma expectativa do que ele ia receber, além daquilo que o seu Senhor já estava provendo para ele. Moradia, sustento, vestimenta e, muitas das vezes, a honra de poder ser um escravo, um servo do Senhor fulano de tal. Nós não devemos nos sentir diminuídos, ou injustiçados, ou vitimizados, porque no reino de Deus nós somos servos. Muito pelo contrário. Bem-aventurado quem é tido pelo Senhor como seu servo. Tem gente que diz, eu sou servo de Deus. E Deus fala, é um servo muito mau. Servo mau e desobediente. Mas o envolvimento, a relação de intimidade com Deus não para também em ser um servo de Deus. Jesus diz, vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Próximo versículo. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Imagina você aquele servo dedicado na empresa, você sabe de várias coisas pelo tempo de casa que você tem, conhece várias informações ali da empresa. Você tem um histórico do que é, do que não é, mas tem salas que você nunca entrou e nem vai entrar. Você é funcionário, você tem liberdade para entrar em muitos lugares, mas tem lugares que tem a plaquinha, entrada restrita. Aí você vê o amigo do patrão chegando lá. Ele não conhece nada da empresa, não tem o histórico que você tem, ele não sabe o nome das máquinas, mas ele chega e livremente ele vê o patrão. Entra aqui, meu amigo, pode entrar. E ele entra naquela sala. Pô, estou aqui há 25 anos, não sei o que tem dentro daquela sala. O cara chegou aqui do nada. Do nada não, ele é amigo. Amigo é tratado diferente que servo. Da mesma forma que servo é tratado diferente que criatura, amigo é tratado diferente que servo. Subiu mais um degrau. E o bom com Deus é que você sobe um degrau sem deixar de lado o que você alcançou no degrau anterior. Então agora eu sou amigo de Deus, você é servo e amigo de Deus. Você continua trabalhando para Ele, mas tendo alguns privilégios que quem é só servo não tem. A maneira como você executa o serviço é diferenciada porque você tem acesso ao amigo, que hora ou outra está falando, faz assim que dá certo.
Eu não quero ser só criatura de Deus. Eu sou criatura de Deus. Mas além de criatura, eu sou servo de Deus. E além de servo de Deus, eu sou amigo de Deus. Mas uma coisa é eu dizer, aqui é amigo de Deus. E Deus fala, não somos amigos. Você anda com quem é meu amigo. Porque Deus dá testemunho. De Jó, Deus falou. Uma coisa é alguém falar. Uma coisa é a própria pessoa falar. Tem gente que muito se preocupa com o que os outros estão montando a respeito da reputação dele. Isso é muito vago, isso é muito falho, isso é muito incerto, que as pessoas dizem que eu sou. Porque isso está ligado ao que eu mostro para elas ser. As pessoas dizem que eu sou isso porque eu mostro isso. Isso pode ser real, mas também pode ser simulação. Tem gente que se pós-gradua em falsidade. Ele estudou, inventei agora, fakeologia. Foi agora mesmo. Pastor Alex, você é formado o quê? Eu estudei fakeologia. Tudo que ele faz é de mentira. Tudo. Só que ele se especializou que parece mais de verdade de quem faz de verdade. Ouve o que eu estou falando. Só Deus sabe que ele está mentindo. Os outros não ganham e ele próprio já acreditou na própria mentira. Tem gente que mente para si mesmo, acredita e quando descobre que é mentira, fica chateado com ele mesmo. Pô, você pegou até eu mesmo. Igual aquela frase de um poeta aí bem famoso, que eu não vou citar o nome dele para os irmãos não se escandalizar, mas ele falando sobre tentar fugir dos problemas. Ele disse, toda vez que eu tento fugir de mim mesmo, eu não consigo, porque aonde eu vou, eu estou. Ele tenta fugir só quando eu estou aqui. Entenderam só agora, né? Toda vez que eu tentei fugir de mim mesmo, eu não consegui, porque aonde eu ia, eu estava. Tem pessoa que ele vai se especializando em não ser quem ele é. Só que quem está decidido a não ser quem ele verdadeiramente é, ele mira em algo que ele deseja ser. E aí vai lutando, e vai trabalhando, e vai ensaiando. E às vezes pega uma referência de quem é de verdade e fica anotando. Quem é homem de Deus faz isso. Eu não sou, mas quem é, age assim. Quem é homem de Deus, quando tem uma oportunidade de se envaidecer, de se orgulhar, ele age assim. Então, eu não sou, mas eu vou agir assim também. Coração é uma coisa, mas o que mostra é outra. A época de maior idolatria, desobediência, apostasia na história do povo de Israel era uma das épocas que aparentemente eles mais festejavam, mais se reuniam em congressos, glorificavam a Deus. Era um barulho, irmão, na reunião deles no templo. Mas Deus levanta o profeta Isaías, 29:13 de Isaías, e diz, vai lá, profetiza na porta do templo e diga para eles, eis que esse povo me adora e me honra somente com seus lábios. O coração deles se afastaram para bem longe de mim, se apegando apenas em mandamentos de homens em que eles foram ensinados. É tudo de mentira. Mas Deus falou de Jó, e não falou para qualquer um, falou para Satanás. Deus não se engana, Deus não acha, Deus não tem uma opinião formada por alguém que de repente aquilo pode ser alterado. Uma coisa é o que as pessoas dizem que eu sou, na maioria das vezes é falso, não é verdade, ou é muito para cima ou é muito para baixo. Acha que eu sou o que eu não sou, ou acha que eu não sou o que eu sou. É o que as pessoas enxergam de mim. Outra coisa é o que eu digo de mim mesmo. Dificilmente a pessoa vai se depreciar. Dificilmente a pessoa vai dizer algo negativo de si mesmo. A moça está conhecendo o rapaz e tal, estão ali nos primeiros contatos. Oi, tal, qual é o teu nome? Meu nome é fulano. Não vou dar nome nenhum porque o exemplo não é positivo. Meu nome é fulano. É mesmo? E conta um pouco de você, o que você faz. Então, eu sou uma pessoa fria, calculista. Normalmente eu dou a facada pelas costas. Primeiro eu chego bonzinho, né? Eu ganho o teu coração, tal, e daí eu te conquisto, e aí então eu venho com a trairagem. Entendi. Eu sou uma pessoa também. Ninguém vai entrar nos méritos de si próprio dizendo realmente quem ele é. A última coisa que um bandido vai esperar que alguém entenda que ele é um bandido. Então, o que os outros dizem de mim é uma coisa, não tem tanta relevância. Pode afetar, mas não tem tanta relevância. O que eu digo de mim mesmo é interessante, é importante eu ter algo positivo sobre mim mesmo, desde que aquilo seja verdade. Mas o que conta, gente, é o que Deus diz de nós.
Ele não acha, ele não ouve o que os outros estão falando. Senhor, fulano é um mentiroso. Deus fala, você acha isso. Jó, para mim, é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Moisés, eu falo com ele face a face. Davi, fez isso, fez aquilo, mas é um homem segundo o meu coração. Noé é um homem justo. Deus estava dando testemunho dessas pessoas. E Abraão, Isaías 41:8, Abraão, aquele que eu elegi, meu amigo. A pergunta é, nessa manhã, Deus olha para mim e para você, independente de qualquer coisa, qual fase nós estamos vivendo, Deus olha para mim e para você, e será que o laudo de Deus é, olha que bonitinha minha criatura andando no Parque Novo Mundo? E a pessoa achando, eu sou um filho top dos principais de Deus. Deus fala, lá vai uma criatura minha, voltando da igreja. Não atingiu nem servo. Por quê? Porque não trabalha. Não faz nada no reino de Deus. Um servo é um trabalhador. Na nossa linguagem hoje seria um funcionário contratado. Que é contratado para quê? Para bater o ponto e ficar olhando os outros trabalhar. Nossa, fulano trabalha, hein, para Deus? Não. Deus nos chamou para alguma coisa. Deus nos chamou para trabalhar para Ele, para expressar a vida que a gente tem em louvor da sua glória. Eu tenho que estar pensando, quando eu ando nessas ruas aqui da Zona Norte, Deus olha do céu e o que Ele acha de mim. Às vezes a pessoa fica depressiva, deprimida. Vocês não sabem o que fulano estão falando de mim. E montaram um grupo para meter o pau em mim. E não sei o que, irmãos. O que vale é o que Deus está falando de mim. E eu tenho que ter uma leve convicção disso, porque haverão momentos na nossa vida que até eu vou desconfiar quem eu sou. Estou falando no sentido do meu relacionamento com Deus. Às vezes é uma vida tão estranha, é uma fase daquelas tão Davi que a gente está vivendo. Um homem de Deus, homem de Deus, corajoso, desafiava leão, cortava urso no meio. De repente cai num negócio tão pequeno e tão grotesco. Mas continuava sendo o homem segundo o coração de Deus. Você lembra de tantos outros, tantos exemplos, tantos personagens, Elias. Num dia desafiou 850 profetas de Baal e gritou alto e venceu todos eles. E no final ainda estava com apetite para arregaçar a manga e matar esses 850 profetas. Pensou matar? Não foi sozinho, muito provavelmente com as mãos, com a naifa que ele andava, alguma coisa, mas matou 850 pessoas num dia, depois de um desafio vencido. No próximo episódio, uma mulher faz uma ameaça que vai matar ele em menos de 24 horas. O homem foge, vai para a caverna, fica depressivo. Mas, Senhor... E esses momentos de conflito, esses momentos de crise na nossa comunhão com Deus, existem, precisam existir. Eles reforçam para nós quem nós somos de verdade, quem Deus é de verdade, e depois que a gente vence isso, que Deus nos faz vencer, a próxima vez que a gente estiver de frente com alguém que está enfrentando crise, a gente vai parar, vai sentar, vai ouvir ele, e com sinceridade vai dizer, eu entendo o que você está passando. E eu não te julgo, não é demônio, não é pecado. Eu entendo o que você está passando. Porque o que mais tem hoje são pessoas artificiais. Nem sabe o que está acontecendo, nunca passou por aquilo. Eu tenho os meus pais, graças a Deus. Mas eu não posso usar essa expressão de consolo para alguém que perdeu o pai. Eu não posso chegar para ele, eu sei o que você está passando. Não sabe. Perdeu o cachorrinho que você gostava, perdeu o amigo de infância, mas não perdeu o pai. O sentimento de perder um pai você não sabe como é. Então não diga, eu sei o que você está passando. Porque a outra pessoa vai sentir raiva do outro lado. Ele não sabe o que eu estou passando. Está tentando me consolar com algo que não é verdade. Às vezes você ficar no silêncio, do lado daquela pessoa já é um consolo. Deus vai fazer a presença, não tem palavra, a presença de Deus vai consolar aquela pessoa. Já pensou você ser um amigo de Deus? O amigo, Jesus está dizendo, o amigo sabe de coisas que o servo não sabe. Mas ele é igual eu, é diácono igual a mim, mas é um diácono e é amigo de Deus. O irmão é da igreja, tem o mesmo tempo que eu na igreja, eu fico na porta, ele também fica na porta. Mas ele tem um negócio assim, é que além de servo, ele também é amigo de Deus.
E aí tem o ponto onde a gente finaliza, fica aberto a curiosidade, a sede para os irmãos irem atrás, pesquisar, provocar o pastor para entrar numa série de estudos sobre filhos de Deus. E eu sei que o que eu estou falando, estou somente lembrando os irmãos sabem de tudo isso. O próximo nível, ou o degrau seguinte que a gente sobe, é o de filho de Deus. Criatura de Deus, servo de Deus, amigo de Deus e filho de Deus. Tem coisa que a criatura não tem acesso, mas o servo tem. Tem coisa que o amigo sabe que o servo não tem como saber. E agora tem coisas que o filho tem que o amigo não pode ter. Da mesma forma, quando Deus olha do céu para a terra e ele fala assim, aquele é meu filho. Está desobediente, mas é meu filho. Não está fazendo o que eu queria que ele fizesse, mas é o meu filho. Pode ter certeza de uma coisa, Deus não tem vergonha daqueles que são seus filhos de verdade. Deus tem muito mais vergonha, e eu não sei explicar o sentimento que Deus tem para quem ele olha, que não é filho e diz que é, do que para aquele que é e está passando um momento difícil. Deus tem muito mais prazer em olhar para um filho dele que está sujo, mas fala, ali é meu filho, está registrado no meu nome, do que alguém todo bonitinho, cheirosinho, mas que só paga de filho. Deus olha e fala, não, esse não é meu filho não. É igual chegar alguém perto de você, um gurizinho, lá fala guri, fala piá, no sul, um menino chegar para você e falar assim, eu quase arrumando uma briga quando eu era pequeno, minha mãe levou a primeira vez lá para o Paraná, para Ponta Grossa, e no meio das criançadas brincando, o menino me chamou lá, ô piá, chega aí piá. Eu falei, piá é você, e já ia para cima, você não é piá não? Eu falei, eu não. Aí os outros, Cacá, ele não é piá. Eu fiquei piá. Eu falei assim, piá é menino, piá é homem. Eu falei, ixi, então eu sou piá. Eu sou piazão até. As culturas, né, os linguajários, os sotaques diferentes. É igual chegar um piazinho, chegar um menininho para você está no shopping, está em algum lugar, ele chega, papai. Fala, o quê? Não. Papai, não, você quer um lanche, quer um negócio, eu cubro aqui e tal, mas eu não sou seu pai. O pai é aquele que assume, o pai é aquele que respalda, o pai é aquele que se responsabiliza. Ó, irmãos, ser agraciado por Deus é uma coisa, ser abençoado por Deus é outra. A graça de Deus é comum e é universal. É a graça que faz Deus manter o sol para os justos e para os injustos. É a graça que faz Deus permitir a pessoa, por mais ímpia que ela seja, acordar no dia seguinte. A graça comum. Agora, as bênçãos de Deus estão sobre aqueles que obedecem a Deus. Tem gente que tem riqueza, mas não tem a bênção. Tem gente que é bem-sucedida, mas não é abençoada. Deuteronômio 28 continua sendo o parâmetro, o padrão, continua sendo o modelo para aqueles que esperam ser abençoados de verdade por Deus. E qual é Deuteronômio 28? Se é que ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e obedecerdes os mandamentos que hoje te ordeno, olha, então essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será ao entrares, bendito será ao saíres. Aonde você colocar a mão, vai prosperar. Onde você pisar a planta do seu pé, vai ser para honra. Você vai ter para emprestar, mas não vai precisar ficar pedindo emprestado. Aquele que se levantar contra você por um caminho, por 7 ele vai voltar correndo. E o Senhor vai te colocar como cabeça e não como cauda. Se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus. Tem gente, pastor Alex, que quer ser abençoado, mas com fone de ouvido para Deus. Quer ser abençoado, mas com fone de ouvido, ouvindo louvor, Deus falando e ele aqui, ó, se atentamente ouvir a Deus. E Deus fala, eu estou falando com você, tira esse fone. Eu estou dizendo o que é para você fazer, eu estou dizendo o que é para você largar, eu estou dizendo para onde você tem que ir. E você não está me obedecendo. E está invertendo tudo. Você está correndo atrás das bênçãos. Você fica sabendo que um pregador poderoso vai estar em tal bairro, você vai. Você fica indo atrás das bênçãos. Sendo que a bênção está atrás de você. Só que como você não se movimenta, você não cumpre a tua parte,
A bênção fica com o GPS dela, no teu endereço, só dando erro, sem sinal. Sabe quando o GPS dá o chute, ele trava, meu Deus, e agora? Eu vou para onde? A bênção fica assim. Agora, quando você está obedecendo e adorando, sem você perceber, você sente alguma coisa batendo nas suas costas. O que foi? Sou eu, a bênção, chegou o tempo. Cheguei. Não corra atrás das bênçãos de Deus. Seja você uma bênção. E enquanto você é bênção na vida dos outros, as bênçãos de Deus vão te seguindo. Pastor Alex, pode pedir para os irmãos colocar de pé? Irmãos, vamos nos colocar de pé, fazer uma oração.